Olá, meus amigos, graça e paz, que Deus abençoe ricamente você e toda a sua família. Que bom que você está aqui no canal Falando de Cristo na Estrada, aqui na playlist Estudando a Bíblia na Estrada. E você aqui no Facebook, na página da Rádio WF, que em breve será Rádio Falando de Cristo. Estou em casa, estou aqui no estúdio, em minhas mãos a Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés é a palavra do Senhor, luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Em minhas mãos também o nosso estudo, essa maravilha, essa pérola, Descanso em Cristo, material que vamos estudar até o mês de setembro. Do outro lado da câmera, minha esposa querida, Dona Vilma. Meus irmãos, que bom que você está aqui, né? Então compartilhe, quanto mais você compartilha, mais longe vai a palavra de Deus. Deixa aí o seu joinha, pode fazer também o seu comentário. Indique esse estudo também para as outras pessoas. O nosso canal no YouTube é novo, né? E ele só vai crescer se você nos ajudar, tá bom? O tema desta semana é o custo do descanso, né? Nós estudamos ontem aí que pessoas pagam caro para ter momentos de descanso, escolhendo lugares sem internet, né? Cápsula para dormir, fone de ouvido para diminuir o barulho, diminuir o ruído. Ontem eu esqueci de falar de pessoas como eu, que gostam de ir para a natureza, né? Pescar, fazer acampamento, para ficar longe desse movimento todo. E tudo isso tem um custo, tudo isso tem um custo. Nós apresentamos a semana passada que a solução para esse problema da inquietação, e lembra que a inquietação é agitação, desassossego, aquilo que nos tira o sono, né? Aquilo que nos deixa agitado, ansioso, estressado, nervoso. E estudamos a raiz dessas coisas, né? E muitas dessas que nós estudamos aqui têm solução em Cristo Jesus. Cristo, ele é a solução para esses problemas que são raízes da inquietação. Esta semana nós estamos falando que o descanso em Cristo também tem um custo, né? Nem todos estão dispostos a pagar, mas também tem um custo. Salmo 51, verso 10, Salmo de Davi, um salmo importante. O Salmo 51, Salmo 32, leia com muita atenção, né? É Salmo de Davi. Aqui no verso 10 ele escreve: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É uma oração, né? E vamos orar, né? Com essa passagem aqui em nossa mente, vamos orar. Querido Deus, em sua presença, pedimos perdão pelos pecados, ó Pai, perdão pelas nossas falhas e pedimos a tua ajuda agora, que o seu Santo Espírito venha ser o nosso professor. Seja com cada família aqui representada, meu Deus. Nós precisamos de ti hoje e sempre. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, você que não me conhece, eu sou Vanderlei Francisco, tá bom? E se você está aí do outro lado, é porque você não resistiu ao Espírito Santo. Uma resposta positiva. Ontem nós falamos, né? Despertando aí começando o nosso tema, o nosso estudo, trouxemos ontem Cansado e Exausto. É a história do rei Davi. Eu falei que a gente estaria estudando 2 Samuel, capítulo 11, do verso 1 até o verso 27, depois do capítulo 12, do verso 1 até o verso 23. Vamos também olhar lá em Gênesis 3, de 1 a 8, e 1 João, capítulo 1, verso 9, são os temas bíblicos que nós estamos estudando hoje, esta semana. Mas principalmente a história do rei Davi. Ele comete ali pecados gravíssimos, entre eles adultério e assassinato, né? Hoje nós vamos falar do tema Despertando a Consciência. Pode pegar a sua Bíblia aí também, deixe ela no jeito aí. Nós vamos trazer dois temas hoje para a nossa reflexão. Despertando a Consciência e uma pergunta, né? Perdoado e esquecido? Perdoado e esquecido? Eu tenho certeza que vai fazer você refletir. Lembra-se que a gente falou aí a semana passada, se eu não me engano, né? A gente estuda como se estivéssemos olhando para um espelho e esse espelho estará refletindo a nossa face. E vamos encontrar borrões, pequeno, médio ou grande. E vamos a quem pode solucionar o problema desses borrões, que são pecados que nós precisamos deixar. A solução é Cristo Jesus, ok? No momento sombrio ali da vida de Davi, havia boas novas.
Deus enviou o profeta Natã. Irmãos, Deus sempre envia alguém, tá? Ele enviou o profeta Natã, aquele que tinha aconselhado Davi em seus planos de construir o templo, né? Está lá registrado em 2 Samuel, capítulo 7. Então o profeta Natã foi enviado ao rei com uma tarefa diferente dessa vez. A pergunta é, por que Natã preferiu contar uma história em vez de envergonhar Davi imediatamente? Né? Serve para a gente também quando formos repreender alguém, mesmo que essa pessoa esteja errada. Vamos ler 2 Samuel, capítulo 12, do verso 1 até o verso 14, como eu havia dito, né, que fazia parte do estudo desta semana. Está escrito, e você acompanha aí na sua leitura, 2 Samuel 12, do verso 1 ao verso 14. É longo, irmãos, mas aqui eu faço a leitura, o comentário eu faço na sexta-feira, né? E eu gostaria que você acompanhasse também, viu? Está escrito, e o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se a ele, disse-lhe, havia numa cidade homens, um rico e outro pobre. Olha a história que Natã está contando para o rei Davi. Ele continua, o rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre. E aí, preparou essa cordeira para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse Natã, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E disse a Natã, Davi fala essas palavras a Natã, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, se referindo ao homem rico. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, tu és este homem. Anote, irmãos. Natã agora fala para o rei Davi, tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Anote isso daí. Davi agora olha para Natã e diz, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Você sabe que o salário do pecado é a morte, né? E Natã consola Davi com essas palavras, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Eu li 2 Samuel capítulo 12, irmãos, do verso 1 até o verso 14. Por que Natã preferiu contar uma história em vez de envergonhar Davi? Porque Davi não teria ouvido uma acusação direta. Muitas pessoas, ou maioria das pessoas, né, não ouve uma acusação direta. Natã soube o que dizer e fez
isso de uma forma que Davi entendesse. Ele contou uma história com a qual Davi, o antigo pastor Davi, né, se identificou. Ele conhecia o senso de justiça e integridade de Davi. Em certo sentido, Natã, ele armou uma armadilha e Davi caiu nessa armadilha. Quando Davi pronunciou a sua própria sentença de morte, Natã lhe disse: esse homem é você. Nós vemos aí no verso 7, esse homem é você. Queridos irmãos e irmãs, há modos diferentes de dizer esse homem é você. Podemos gritar, acusar e colocar o dedo no rosto da pessoa, ou podemos expressar preocupação. Natã misturou suas palavras com graça. Davi sentiu a dor que Deus sente quando seus filhos abandonam sua vontade. Algo fez Davi cair em si. Algo quebrantou o coração do rei. Tem uma pergunta, né? Por que Davi respondeu, pequei contra o Senhor, em vez de dizer, pequei contra Batseba ou sou homicida? Ele diz, né, contra ti, lá no Salmo 51, verso 4, ele diz, contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Está lá no Salmo 51, verso 4, Salmo de Davi. Por quê, irmãos? Porque em última instância, o pecado foi contra Deus. Em última instância, o pecado foi contra Deus. Davi reconheceu que o pecado que inquieta o coração afronta principalmente a Deus. Lembra do tema? Descanso em Cristo? Ao contraste, né, a inquietação. Pois é, o pecado ele deixa o coração inquieto. E quando o pecado deixa o coração inquieto, ele afronta principalmente a Deus. Ao nos ferirmos, afetamos outras pessoas. Trazemos desgraça para a família, trazemos desgraça para a igreja. Em outras circunstâncias, trazemos desgraça até para a sociedade. Mas ferimos também a Deus. Não esqueça disso. Ferimos também a Deus e colocamos outro prego na cruz que no Gólgota apontou para o céu. O Ellen White ele escreve no livro Patriarcas e Profetas, página 722, abrem aspas. A repreensão de Natã tocou o coração de Davi, despertou sua consciência e a terrível gravidade de seu crime veio à tona. Seu ser curvou arrependido diante de Deus. Com lábios trêmulos disse, pequei contra o Senhor. Todo mal que é feito a alguém se reflete em Deus. Todo mal que é feito a alguém se reflete em Deus. Davi tinha cometido um grave pecado contra Urias e Batseba e sentiu isso profundamente. No entanto, seu pecado contra Deus era infinitamente maior. Perdoado e esquecido? Depois que Davi, de maneira involuntária, pronunciou juízo sobre si mesmo, nós lemos aí no verso 5 e 6, 2 Samuel 12, 5 e 6, Natã o confrontou com a sua enormidade ou com a enormidade de seu pecado. O coração de Davi foi quebrantado, irmãos. E ele confessou sua transgressão imediatamente. E imediatamente Natã lhe assegurou também, né? O que Natã falou para ele? Também o Senhor perdoou o seu pecado. 2 Samuel 12, verso 13. Também o Senhor perdoou o seu pecado. Ele estava perdoado. Queridos, não há prazo para esperar o perdão de Deus. Davi não precisou provar que estava sendo sincero antes que o perdão fosse concedido. No entanto, Natã, que já tinha predito as consequências do pecado de Davi, ali em 2 Samuel 12, né, do verso 10 ao verso 12, Natã afirmou que aquele filho morreria, mesmo ele tendo já pronunciado, né, depois da confissão do rei Davi, pequei contra Deus, Natã pronuncia as palavras, também o Senhor perdoou o seu pecado. Mas mesmo assim, irmãos, ainda havia a afirmativa, né? Aquela consequência do pecado de Davi. Natã havia afirmado que aquele filho dele, de Batseba, fruto do adultério, morreria. Uma pergunta, né?
Deus tirou o pecado de Davi, ok? Isso significa que ele simplesmente esqueceu o passado? As pessoas costumam esquecer o que passou? Vamos ler novamente, né? 2 Samuel 12, do verso 10 até o 23. Eu vou, a partir desse verso aqui, porque os outros nós já lemos, continua a leitura. O Senhor disse, e disse Natã a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito, deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfeme, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Olha a sentença. Então Natã foi para casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu pão como eles. E sucedeu que, ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam, eis que sendo a criança ainda viva lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos, está morta a criança? E eles disseram, está morta. Então Davi se levantou da terra, irmãos, e se lavou e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos, que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? E disse ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança? Porém agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. 2 Samuel capítulo 12, essa história começa aí no verso 1, né, e vai até o verso 23. Deus tirou o pecado de Davi, nós vemos isso aqui claramente, irmãos. Nós vimos isso aqui, Deus te perdoou, você não vai morrer. Isso significa que ele simplesmente esqueceu o passado? As pessoas costumam esquecer o passado? Queridos, o pecado de Davi trouxe graves consequências. Deus o perdoou, mas feriu a criança de morte e toda a família de Davi acabou sofrendo posteriormente. Davi também deve ter também pensado, né, nessas questões ao ver ali o seu mundo desmoronar. Olha a consequência do pecado. O rei, soberano, poderoso, acima de todos, ele viu o seu mundo desmoronar. O bebê morto, sua família em desordem, a história de Amon e Absalão são dois exemplos de problemas familiares, seu futuro incerto, né? Contudo, irmãos, apesar das consequências desse pecado que afetou inocentes como Urias e a criança recém-nascida, Davi entendeu que a graça de Deus cobriria seu pecado e que um dia todas as consequências seriam eliminadas. Enquanto isso, ele encontraria na graça de Deus descanso para a sua consciência atribulada. Este é o segredo. Encontrar descanso na graça de Deus. Tem uma pergunta, na opinião de Davi, do que ele precisava, né? Pelo que Davi ansiava? Ele deixa registrado aí no Salmo capítulo 51, versos de 1 a 6. Vamos indo para o final do programa, aqui desse estudo, né? Vamos ler Salmo 51, verso 1 ao verso 6. Vamos ver a opinião de Davi, né? O que ele precisava, o que ele ansiava, o que ele estava precisando. Ele escreve, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu medo, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim.
contra ti e contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Salmo 51, irmãos, do verso 1 ao verso 6. Na opinião de Davi, o que ele precisava, pelo que ele ansiava, pelo perdão. Davi desejava ser purificado. O Salmo 51, aqui no Salmo 51, Davi abriu o seu coração e confessou seus pecados, irmãos. O clamor por misericórdia foi um apelo ao amor de Deus e à sua compaixão. Ele ansiava por renovação. Leia o Salmo 32 e entenda, o Salmo 32 e o Salmo de Davi só acontece um ano depois. Um ano. Porque a história aqui é depois que a criança nasce. Davi só vai ter esse arrependimento depois que a criança nasce. Durante um ano, ele escreve lá no Salmo 32. Seus ossos estavam enfraquecidos, ele estava doente. Davi ansiava por renovação. Anote aí. Davi ansiava, ele precisava de renovação, irmãos. Quando consideramos o custo do descanso em Jesus, devemos primeiramente reconhecer que precisamos de ajuda. Somos pecadores e necessitamos do Salvador. Confessamos nossos pecados, irmãos, e clamamos ao único que pode nos lavar e renovar. Quando fazemos isso, somos encorajados. Mesmo sendo um adúltero, manipulador, assassino, que tinha transgredido pelo menos 5 dos 10 mandamentos, Davi suplicou o perdão de Deus, irmãos. Se Deus perdoou Davi pelo que ele fez, certamente há esperança para todos nós. Eu já preguei sobre o Salmo, já falei aqui sobre o Salmo 32, né? Ali a expressão de pecado, ele coloca todos os pecados, né? Todos os pecados, quando confessados, quando você abre o coração a Deus, confessa e se converte, dá meia volta, deixa de fazer, deixa de praticar tal pecado, Ele perdoa. Ele perdoa. E só assim você vai encontrar o verdadeiro descanso que está em Cristo Jesus. Eu repito, se Deus perdoou Davi, que transgrediu pelo menos 5 dos mandamentos de Deus, queridos, certamente há esperança para todos nós. Aleluia! Glória a Deus! Isso é graça! Certamente há esperança para todos nós. Amém? Amanhã nós vamos falar sobre algo novo. Davi confessou seu pecado sem tentar desculpá-lo, né? Ele não tentou se desculpar diante de Deus. Não tentou encobrir o seu pecado. O que ele pediu a Deus? Amanhã você vai acompanhar esse estudo. O que Davi pediu a Deus? Ele não encobriu o seu pecado, ele não tentou dar desculpa pelo seu pecado e depois ele faz um pedido especial a Deus. Amém? Oremos? Querido Deus, obrigado por mais esse estudo, Senhor. Que o seu Santo Espírito esteja em nosso coração para compreender e nos dê força para praticar o que estamos aprendendo aqui. Seja com todas as pessoas aqui representadas, em nome de Jesus. Pense nisso. Um forte abraço e até amanhã.